Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10, a Bíblia assim nos diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela sua tua palavra tão maravilhosa, que nos desafia, palavra, Senhor, que abre os nossos corações, os nossos olhos, para a gente perceber, Senhor, não somente a Tua grandeza, mas também a nossa pequenez, Pai. E a gente quer te pedir, Senhor, nesse instante, Pai, que a Tua palavra, ela possa transformar a gente, o Senhor possa, Senhor, usar a cada instante desses próximos minutos, ó Deus, para que a transformação aconteça, não pela minha vida, mas por obra do Teu Espírito Santo. Por isso, a Tua iluminação sobre o Teu povo é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Carlos, pode botar aí, por favor, já o PowerPoint. Quando eu quero começar esse texto aqui falando de uma confissão. Quero confessar a vocês que durante muito tempo, eu olhando para a minha história, olhando um pouquinho para o meu passado, não sei se você às vezes tem esse momento, esse instante de reflexão, eu falo assim, eu acho que eu fui inocente durante muito tempo. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou, olhou a sua vida e de repente você falou assim, eu acho que nesse instante, ou nesse período, ou durante esse tempo, eu fui inocente demais em relação a certas coisas. Parece que a gente é levado em certos momentos, e digo de mim, talvez não tenha sido a tua experiência, a acreditar demais na bondade das pessoas. Como se todo mundo sempre tivesse uma boa intenção por detrás, só que a gente amadurece, a gente cresce, e a gente começa a perceber que as coisas nem sempre são assim. Eu gosto muito de série, meus queridos, e tem uma série que fez despertar muito meus olhos para ver isso, não sei quantos aqui já assistiram ela se chama House of Cards, a tradução é essa mesma, House of Cards, ela está no Netflix, não faço propaganda do Netflix, mas ela está ali para assistir, é muito interessante, porque ela vai falar sobre a dinâmica dentro da Casa Branca de um deputado e as suas artimanhas, coisas que só acontecem nos Estados Unidos, e as suas artimanhas para chegar até o poder. E é interessante que você vai vendo o tipo de coisa, os tipos de argumentos, e é muito interessante por isso, que ele vai fazer, o personagem principal, o Frank Underwood, vai fazer para conseguir o apoio do Congresso, para conseguir algum tipo de emenda, e obviamente sempre visando alguma coisa que é o seu próprio benefício. E como ele diz lá, que na verdade não é dinheiro em primeiro lugar, o principal benefício é o poder. É onde ele quer chegar, e ao longo da série vai se descortinando tudo isso, é bastante interessante, mas você vai vendo que está por detrás de muitas coisas, quando a gente vê um pronunciamento na mídia, aquilo que foi dito, às vezes parecendo das melhores intenções, a gente não sabe, ou a gente desconfia, claro, aquilo que foi tecido, colocado, visto por detrás, para aquilo ser falado daquela maneira. Agora, vamos tirar um pouco do viés da política. Não é diferente quando a gente fala, quando a gente pensa nos outros níveis de relacionamento. Quando a gente pensa em amizade, quando a gente pensa em casamento, quando a gente pensa em grupos, seja eles qual forem, seja uma igreja, seja um grupo social, de que maneira que for, a gente começa a perceber que sim, há de um lado ou de outro, alguns meandros, algumas teias sendo engendradas, não para que a verdade seja colocada, mas para alguma agenda por detrás seja feita, mas aquilo que é explicitado, aquilo que é dito, na verdade não compõe aquilo que de fato está no coração das pessoas. Ou seja, é a bondade na frente
e a maldade por trás. E Jesus um dia falou para a gente uma história tão interessante, porque Jesus não quer que a gente seja, que a bondade e de que o amor e que a transformação de Deus não nos faça pessoas absolutamente inocentes em relação a esse mundo. Olha o que Jesus certa vez disse: eis que eu vos envio como ovelhas, mas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E olha o que ele fala: e acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho. A ele aos gentios. Ele dizendo, isso vai acontecer. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de vos dizer. Visto que não sois vós o que fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vai me dizer que isso aqui não é uma declaração que tira a gente um pouco da inocência e leva para a gente para um mundo de realidade, onde as coisas são assim. Mas você reparou que Jesus chama a gente para uma postura equilibrada, e para isso ele chama a existência dois animais, as cobras e as pombas, ou as serpentes e as pombas, que formam uma síntese daquilo que a gente precisa ser. Aí não pode ser só cobra, e a gente não pode ser só pomba. Jesus falou, a gente tem que ser prudente, sim, como a serpente, e a gente tem que ser ao mesmo tempo simples como a pomba. O problema é que às vezes a gente opta por algum extremo, e um deles é o extremo da cobra, e que eu estou chamando aqui, quando a gente opta por ele, é o extremo da paranoia sem paz. É aquela pessoa que é tão armada, e está quase sempre nessa posição de cobra, que você fala oi e pergunta assim, me disse oi por quê? Bom dia, por que ele falou bom dia comigo? Rapaz, eu estou te ligando, tudo bem, Felipe, para te pedir um favor. Aí você desliga assim, esse cara quer alguma coisa comigo? Você conhece gente assim? Ou você já se viu assim? Tão armado, que você vive com a sensação de uma paranoia o tempo inteiro, e o problema é que você vive nessa história sempre sem paz. E muitas vezes se gaba nisso. A imagem que eu tive é como um homem que não dorme de noite, toda noite, com uma arma na mão, na espera de um bandido. Por que eu digo isso? Esse cara, quando, por exemplo, vier um bandido, ele vai falar assim, viu, eu estava preparado para o momento certo. Só que se você imaginar que isso aconteceu, ele ficou sem dormir 5 anos, sempre na espera de que o mal viesse a acontecer, e aquele mal veio, uma noite ele estava prudente, mas e nas outras todas, durante aquele tempo todo? Não dorme, não descansa, vive o tempo inteiro, quase com essa síndrome da perseguição, estão sempre tentando puxar o meu tapete, não consegue descansar, você é só cobra, uma paranoia sem paz. Mas vamos para o outro bicho? Se o outro tempo for só a pomba, você vive uma inocência dolorosa. Esse é o que não tem arma nenhuma. Pessoa liga, pede, poxa, você podia me emprestar o seu livro? Você empresta o livro para ele. Um livro de 30 páginas, 1 ano depois você liga, pergunta, você já leu aquele livro? Pode me devolver? E a pessoa do outro lado consegue convencer você a se sentir culpado porque você ligou para cobrar o seu livro depois de 1 ano que só tem 30 páginas. É o vizinho que rouba o seu jornal para ler e você vai lá pedir. Ele fica assim, poxa, ainda está faltando a parte de esporte. Abusam dele o tempo inteiro e sempre ele acha uma justificativa, esse que é só pombo, uma justificativa amorosa para justificar o que o outro está pedindo dele, ou o que o outro está fazendo com ele, e é uma inocência, gente, dolorosa, porque parece bonito, porque parece mais piedoso, mas no fundo isso vai machucando o coração,
porque você confia na pessoa, porque você vai sempre dando uma credibilidade, porque você vai sempre esperando alguma coisa positiva, porque é aquela poliana, sempre as coisas vão se dar bem, sempre as pessoas vão fazer o bem, e aquilo não vai ter no retorno, e a gente vai ficando machucado. Por isso a inocência dolorosa, da qual Jesus não nos chamou a viver. Muito bem importante dizer isso. O que Jesus fala é que a gente precisa ser prudente, sim, como a serpente, e ao mesmo tempo, simples como a pomba. De claro está preparado, porque como o Tiago vai dizer, e esse é o grande link aqui com o que o Tiago está dizendo, sim, há contendas e há divisões entre vocês. Por que o Tiago diz isso? Porque as pessoas maquinam mal. É um texto duro, mas é verdade. Por que há guerras? Por que as discórdias? Por que dentro dos relacionamentos existem uns Irãs e uns Iraques entre a gente? Porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente percebe coisas. E vem essa pergunta: por que é que não conseguimos nos dar bem? Por que afinal, e essa pergunta de Tiago e a resposta de Tiago, por que afinal é tão complicado a gente se relacionar? Marido, mulher, pais e filhos, igreja, irmãos, amigos, trabalho, por que é tão complicado? A gente está vendo, e a gente quase sempre culpa a estrutura. Já reparou nisso? Quando a gente começa a falar de problema de relacionamento, seja lá o que for, mas é uma questão da estrutura, é uma questão disso, precisa melhorar esse aspecto estrutural, quando na verdade, Tiago nos mostra a entender que as guerras acontecem aonde? No coração. O problema não é a estrutura, o problema é a gente. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vocês? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros dos vossos corpos? Vocês cobiçam e não conseguem, vocês matam e invejam e não podem obter, brigam e fazem guerra, nada tendes porque não pedis. Ele está discorrendo por que a gente não se dá bem, sabe por quê? Porque existem guerras que acontecem dentro do nosso coração. A gente não sabe se enxergar, e isso você vai entender, vai refletir na relação que a gente tem com o próximo. Mas é mais concreto, a gente diz que está lutando por justiça no exterior, mas na verdade nós estamos lutando para estar certo. Essa é a guerra que está acontecendo no nosso coração, e que para fora a gente diz que a gente está lutando por justiça. A gente diz às vezes que a gente está ajudando um ao outro, mas na verdade a gente está lutando por poder, porque no fundo é isso que o coração quer, isso que o coração anseia, e a gente não consegue se enxergar, e a nossa desculpa para a gente e para os outros é: eu estou querendo servir. A gente diz que quer servir, mas na verdade a gente quer destaque, a gente quer nome, a gente quer placa, a gente quer cargo, a gente quer reconhecimento. Não é só na igreja não, meus queridos, em qualquer tipo de relacionamento, é isso que a gente quer, mas a gente está servindo com uma agenda interna, por detrás de querer alguma coisa que aquilo a gente não consegue pronunciar, mas a gente sabe que está vivendo, e isso é uma guerra no coração, é o que o Tiago está dizendo para a gente. O pastor Augusto Nicodemos comenta esse texto, ele diz o seguinte: nós amamos a honra, nós amamos os primeiros lugares, nós amamos o poder, nós amamos a primazia, nós amamos a tríade que João escreve, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, e esse é aquilo que a gente no fundo deseja. Como a Bíblia é assertiva com a gente, profética com o nosso coração, porque é isso que a gente procura. Tiago usa a expressão o prazer, mas esse prazer, a gente sempre liga prazer quase a uma questão sexual, mas aqui no caso não é, qualquer paixão, desejo, anseio nosso, de querer essas coisas que eu acabei de dizer aqui, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa sobre esse desejo, e essa guerra que a gente acontece de querer satisfazê-los, é um desejo safado. E você sabe por que é um desejo safado? Porque a gente cobiça, a gente mata, a gente inveja, a gente faz guerra, a gente briga, e você sabe o que a gente recebe no final? Nada. Não é esse o argumento de Tiago? Vocês cobiçam e não têm, matam inveja e não obtêm, vivem a lutar e a fazer guerra, nada tendes. Porque o coração da gente vai fazendo uma guerra de que a gente precisa daquilo, essa é a ideia da guerra no coração.
Você precisa do poder, você precisa da primazia, você precisa de satisfazer a sua carne, você precisa estar no lugar do outro, você precisa do aplauso, você precisa disso para sobreviver. E acho que às vezes no começo da nossa caminhada com Deus, essas coisas ficam tão claras e a gente as abandona. Mas aí daqui a pouco essa sedução por essas coisas vai voltando a fazer sentido para a gente, para o velho homem, para o nosso eu antigo, e de repente a gente se vê desejando essas coisas, sem se perceber. O que Tiago diz, sabe qual é o resultado dessa guerra, de querer essas coisas no coração? Você só vai trazer guerra para os relacionamentos de vocês. Você briga por poder, achando que isso vai produzir alguma coisa? Argumenta, faz esquema, inveja, sabe para ter o que no final? Nada. Você argumenta para estar certo, e sabe o que você ganha no final? Nada. Você inveja o outro, fala mal do outro, e no final que você tem nada, luta para ser o centro das atenções, consegue, e sabe o que acontece? No dia seguinte você quer mais, e aí você consegue, no outro dia você quer mais, e aí vai tendo a inveja, a cobiça, todas essas coisas vão produzindo uma guerra no coração, de mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e não há vencedores nessa guerra. Porque estamos buscando aquilo que queremos, não estamos buscando aquilo que precisamos. Por isso que Tiago continua o texto falando sobre oração. Parece que é uma mudança abrupta, né? Ué, vocês falam disso, mas de repente vai falar sobre oração. Vocês não têm porque vocês não pedem, e vocês pedem mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Aí Tiago vai falar assim, porque o ser humano precisa de coisas para apaziguar o seu coração, para fazer, vamos falar isso aqui, fazer pazes com a sua alma. O problema é que nós estamos buscando nos lugares errados, com as pessoas erradas. Ele fala, mas existe um lugar onde você pode ter aquilo, não que você quer, mas aquilo que você precisa, é com Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos próprios prazeres. Deixa eu falar um pouquinho sobre pedir, porque tem gente que pede para a pessoa certa. Um exemplo de oração, e a gente vai pedir aquilo que a gente precisa, a gente vai ter para a pessoa certa. A gente começa falando, Deus, perfeito, maravilhoso, pediu para a pessoa certa. Deus, me faz um vencedor. Falando, eu não sou pretencioso a esse ponto, mas se eu me colocasse no lugar de Deus, eu falasse assim, continua a oração, meu querido, para eu entender o que você está querendo dizer com isso. O que você quer dizer? Me faz um vencedor, para que todos saibam que esse cara sou eu. Aí eu acho que você pediu para a pessoa certa, para Deus, mas você pediu com a motivação errada. E um parêntese, e não ache que a oração é algum tipo de aprisionamento de Deus, né? Ó, eu pedi para Deus, e Deus promete, quando a gente pede, Ele dá. Então, é uma matemática na qual Deus se deu mal, porque Ele falou, pede que eu vou te dar. Então Deus parece que fica preso, me pediram, eu tenho que realizar. E a gente sabe que existe uma coisa maravilhosa, existe a sua vontade na oração, mas existe uma outra vontade muito maior que a sua, que é a vontade de Deus, que não é obrigado a te dar aquilo que você pediu, só pelo simples fato de você ter pedido e dirigido-se a Ele, e no final ainda ter dito, em nome de Jesus, amém. Isso não é uma fórmula mágica, existe a vontade de Deus para te dar aquilo que Ele mesmo deseja que você tenha, que no fundo, meus irmãos, é aquilo que a gente precisa, e é aquilo que a gente precisa. Tem gente que pede para a pessoa certa, mas pede com a motivação errada, esses não recebem. Outro exemplo, tem gente que tem a motivação certa, tem gente que deseja ser feliz, sem machucar ninguém, é um pedido legítimo, concordam? De viver a vida às vezes de uma maneira mais simples, de amar mais as pessoas, de fazer o bem para o próximo, de satisfazer com alguma coisa que transcenda a própria vida, legítimo, bonito, mas tem gente que acha que vai conseguir isso sozinho, e aí fala com a pessoa errada,
eu quero ser feliz sem machucar as pessoas, eu quero viver a vida de maneira mais simples, eu quero amar mais as pessoas, eu quero fazer bem ao próximo, eu vou conseguir. O desejo foi bom, mas quero dizer uma coisa para você, você falou com a pessoa errada. Não peça para você nessa autoajuda, para você ter essas coisas todas, porque a pessoa certa, para você pedir essas coisas certas, é o próprio Deus. Para isso a gente tem que pedir para a pessoa certa, com a motivação certa, que a gente vai receber no nosso coração muito mais paz, para apaziguar o nosso coração e a gente viver em paz, e com isso a gente viver em paz e a gente poder compartilhar a paz com o nosso próximo. Mas para isso, gente, vamos continuar aqui no nosso texto, a gente tem que abandonar certas coisas. A gente tem que abandonar o ódio, a gente tem que abandonar a inveja, a cobiça, abandonar a guerra. Porque enquanto a gente estiver dominado por essas coisas, e é Deus quem nos livra dela, as nossas orações vão ficar com os desejos e os pedidos e as motivações misturadas. Abandona isso tudo. Você não precisa. E peça com fé. Peça com fé. Senhor, às vezes eu tenho te pedido coisas erradas. Ou às vezes no meu coração eu não te peço porque eu não tenho coragem, mas no fundo é isso que eu quero. Senhor, com fé, me dá as coisas que o Senhor quer que eu tenha. Satisfaz o meu coração com as coisas que Tu vais mandar para mim, porque essas de fato vão me satisfazer. As outras serão beber uma água salgada. Parece que vai matar a nossa sede, mas não vai, porque sempre iremos querer mais, mais e mais. Me dá as coisas que eu preciso, Senhor, não as coisas que eu quero. Me dá o que eu preciso. Me dá as coisas que o Senhor projetou para mim, para que eu as tivesse. Me dá a Tua vida, Senhor, em abundância. Me dá, Senhor, da Tua graça. Me dá, Senhor, do pão nosso de cada dia. Me dá, Senhor, mais amor. Senhor, me dá mais paz. Senhor, me dá mais felicidade em Ti, Senhor. Só que não adianta você tentar optar entre fazer uma mescla de um pouco das coisas de Deus, mas também um pouco das coisas ruins desse mundo, porque o Tiago vai falar assim: infiéis, não sabeis que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus? O propósito de Tiago assim, é deixar essas coisas de lado, porque enquanto você as desejar, não adianta chamar Deus para essa história, porque Ele não tem compromisso de satisfazer as coisas que você quer e que você acha que você vai ter felicidade. Não, é abandonar isso para que você busque as coisas sublimes do eterno, do Todo-Poderoso, que essas vão satisfazer o seu coração. Senão, buscando essas coisas, são incompatíveis. Talvez você tenha vindo aqui e falado assim: poxa, é muito interessante essa tua palavra, mas ela faz sentido para quem talvez nasceu na igreja, faz sentido talvez para quem já tenha há muito tempo dentro do cristianismo, dentro dessa igreja, da igreja presbiteriana da Gávea, do presbiterianismo, faz sentido. Olha, eu estou aqui de fora, acho muito bonito, mas isso não faz sentido para mim. Quero te falar uma coisa, meu querido, é para quem nasceu na igreja e é para quem não nasceu na igreja, é para quem tem anos de história no presbiterianismo ou no cristianismo, e é para quem nunca conheceu de fato o que é a Bíblia nos fala. Essa satisfação em Deus, esse contentamento, essa paz dentro do coração, essa destruição das guerras, para ser coberto da paz, é para você que nasceu aqui, e é para você que hoje talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, e que pode sair daqui sem guerras no coração, e que pode sair daqui com a alma apaziguada, em paz, diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso, se você reconhecer a pessoa certa, a quem você deve pedir a todas essas coisas, e esse é Deus. Por que a gente luta tanto? Vamos relembrar o que o Tiago depois continua a argumentar, ou seja, o que há dentro de nós que faz a gente lutar tanto? Ele diz: a gente tem um espírito ciumento. O espírito que ele faz habitar em nós tem muito ciúme. E ele não está falando do Espírito Santo. Essa é uma tradução, todos os comentaristas que falam desse texto falam assim, é uma tradução difícil desse versículo, mas quase todos são unânimes, está falando assim, que na verdade está falando do nosso espírito. Nós temos um espírito ciumento.
E aí, ele não está falando para a igreja a quem Tiago não está falando para a igreja ou as igrejas a quem ele está dirigindo, ele está falando para mim, ele está falando para você, também para aqueles irmãos na época, mas para a gente. É difícil a gente reconhecer isso, mas nós somos ciumentos. Nós queremos o que o outro tem, nós queremos ser aquilo que o outro é, e quando a gente não é, a gente sente o quê? Esse ciúme. É irmão com irmã, é irmã com irmão, é amigos com amigos, é profissionais com outros profissionais, e a gente vai querendo as coisas do outro, nosso espírito ciumento. Deixa eu citar para vocês um versículo, todo mundo sabe, quase todo mundo aqui, sabe de cor Filipenses 4,13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar junto? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é lindo, maravilhoso, mas às vezes, você sabe, ele é usado para justificar qualquer coisa, né? Então amanhã eu preciso fazer isso, tudo posso naquele que me fortalece, amanhã eu preciso fazer aquilo, tudo posso que me fortalece. Às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins, e a gente pega esse versículo para falar de todas as coisas, a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Espera aí, vamos entender onde e que contexto Paulo disse o que ele disse? Paulo disse, olha, eu sei estar feliz ou contente em qualquer situação. Eu sei ser contente na fartura e eu sei ser contente na escassez. Eu sei ser contente quando as coisas estão dando certo e eu sei ser contente quando as coisas estão dando errado. A gente cantou aqui, a banda aqui do André cantou, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, o texto lá de Abacuque, enfim, foi adaptado para essa música, mas eu me alegrarei em ti. Acho que Paulo e Abacuque estão falando mais ou menos da mesma coisa. Ainda que as coisas, as circunstâncias não sejam as melhores possíveis, eu me alegrarei no Senhor. Paulo diz, eu sei viver nos melhores lugares e nos piores lugares, eu sei viver com fartura, eu sei viver com escassez, eu sei viver em qualquer situação, sabe por quê? Não é por mim não, é porque eu tudo posso naquele que me fortalece, Deus é quem me faz conseguir viver assim. Você imagina Paulo lá, vivendo na escassez, e olha para aquele outro irmão e fala assim, pô, mas ele está comendo uma picanha deliciosa, inveja, queria estar lá, ou quanto lá também, a gente está comendo a picanha deliciosa e fica assim, tadinho daqueles ali, né, não pediram para Deus direito, senão estariam comendo o meu prato. Pode ir para a arrogância de um lado, ou para o ciúme de outro, seja lá o que for. Paulo falou, eu sei estar nos dois ambientes, porque eu posso todas as coisas que me fortalecem, eu não fico dominado pelo ciúme. Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. O que há dentro de nós? Há ciúme, arrogância. Eu lembro daquele filme que fez muito sucesso, final da década de 90, que foi o meio da década de 90, que foi Advogado do Diabo, que apesar de não ser um filme bíblico, não é mesmo, definitivamente, e nem a frase que ele dá, que fica mais famosa, ela é muito verdadeira, onde o diabo fala que a vaidade é o meu pecado preferido, é o grande tema do filme, né? A questão da vaidade, da arrogância aqui, e não é à toa que Tiago diz da arrogância, e logo depois no versículo 7 vai falar de quem? Do diabo. Porque essas coisas dentro de nós, ele atiça mesmo. Ele atiça. E na questão da arrogância, a gente virou uma grande empresa, a gente virou aquele Você S.A. A gente hoje se sente meio assim, essa coisa da extrema valorização do eu, nos faz sentir uma empresa que tem que dar certo, que tem que bombar, que tem que ser a melhor do planeta. E aí qual é o problema disso? Tudo é para mim, S.A. É para minha felicidade, é para minha alegria, é para o meu aplauso, é para mim. Todas essas coisas vão convergindo para a gente, para a minha arrogância, para eu achar que eu tenho que ser o centro, para que todas as coisas têm que convergir para mim, que o mundo ele roda ao meu favor ou na minha direção. É o que Tiago diz, essas coisas elas existem dentro de nós, irmãos, não são dentro, guarda isso, nós não estamos falando da igreja que Tiago escreve, estamos falando da gente, é o poder da palavra de Deus, de ser atual para a gente hoje, e o diabo tem muito a ver com isso,
porque ele não pode me possuir, porque nós somos salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus. Mas sabe o que ele pode fazer? Ele pode soprar no meu ouvido, mexer com o meu brio, para que esse ciúme e essa arrogância que Tiago está falando aqui comece a fazer mais sentido. Não é verdade? Ele vai tentando a gente, vai dizendo, olha, procure essas coisas, ame essas coisas, busque essas coisas, você merece, você tem que ter, você tem que ser o melhor. E os seus direitos, onde é que estão? Não te reconheceram, não te viram? Cadê o tapinha nas costas? E ele vai, parece que dizendo essas coisas, a gente vai acreditando. Porque a gente acaba gostando de acreditar que nós somos importantes assim. Mas esse não é um convite para a gente aceitar esse convite. Pelo contrário, é um convite da gente se aproximar de Deus para vencer todas essas coisas. Achegue-se a Deus, é o convite de Tiago. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. O coração está em guerra. O coração está buscando coisas que, na verdade, você hoje começa a perceber que não fazem sentido você buscar as coisas erradas, e por isso o coração está em guerra, porque ele quer, e não tem e não obtém, um saco furado. Quanto mais você tem, mais você quer. Faça as pazes com a sua alma, se aproxime de Deus, achegue-se a Ele. E aí a gente não pode deixar de falar, é oração, é intimidade, é arrependimento, é essa oração certa, Senhor, me dá aquilo que o Senhor deseja que eu deseje, buscar primeiro a Ele em primeiro lugar, você reaprender a viver com Ele, para Ele se achegue a Deus. A Bíblia diz que há socorro para a gente, que Deus se compadece da gente, quando a gente chega arrependido, para falar, Senhor, eu tenho buscado essas coisas, me transforma, me muda. Não há nada mais bonito e mais transformador do que a gente se desnudar na presença do Eterno. Não para dizer, Senhor, uma oração, né, Senhor, eu quero falar como eu sou poderoso, não, para dizer, Senhor, como eu sou terrível, que maldade que eu tenho dentro de mim. E a gente se achega, a gente se aproxima, a gente tem intimidade com Ele, Deus vai transformando a gente. Se achegue a Ele e aceite o convite estranho. Porque existe um convite muito estranho nos versículos 9 e 10. Eu não sei se de repente o seu cérebro leu diferente, mas olha o que o versículo 9 e 10 diz. Ele diz, entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, a vossa alegria em tristeza. Me parece, eu gostaria que esse versículo tivesse assim, há um problema da tradução no grego, que na verdade o tradutor, ele confundiu as palavras, e eu sou quase sempre levado a acreditar que não, alegrai-vos, regozijai-vos, jubilai, que o vosso lamento se transforme em riso, e a vossa tristeza em alegria. Não é isso que a gente gostaria de ler? Olha o convite estranho da Bíblia. É o contrário, se entristeça, lamente, chore. Se você está rindo, lamente. Se você está alegre, fique triste. A gente precisa aceitar esse estranho convite. Aquilo ali é uma carta, as linhas não saíram tão bem ali do preto. Mas por que isso? É o versículo 10 que responde para a gente, porque quando a gente se humilha dessa maneira, Deus nos exaltará. Tiago está dizendo assim, olha para a sua vida e se arrependa disso tudo, porque de repente você está todo feliz porque conquistou essas coisas, isso é um saco furado, meu amigo, isso não vai dar em nada, meu querido, nada, está feliz? Se entristeça, porque essa alegria não vai ser duradoura, essa alegria você vai precisar de mais um pouquinho amanhã. Se entristeça, lamente, chore muito, seja triste, e aí quando você se humilha na presença de Deus, e aí Ele começa se aproximando diante dEle, Ele te dá aquilo que você realmente precisa, Ele te exaltará, aí Deus coloca a gente de pé e fala assim, caramba, e eu estava procurando todas essas coisas de maneira equivocada, como eu fui bobo, como eu fui tolo,
procurando aquilo que eu não precisava, Senhor, obrigado porque eu chorei, obrigado porque eu lamentei, obrigado porque eu me entristeci, porque eu deixei aquelas coisas de lado e comecei a procurar o Senhor, porque aí o Senhor me exaltou, o Senhor me colocou de pé, firme em paz com as coisas que a gente precisa. Deixa eu concluir aqui, dizendo, faça paz com a sua alma, isso a gente vai compartilhar a paz, porque Tiago começa falando o seguinte, sabe por que existem brigas entre vocês? Porque vocês não estão em paz com vocês mesmos, porque vocês estão procurando aquilo que vocês não precisam, e aí na busca de procurar, de ter aquilo que vocês querem, é o ensaio sobre a cegueira, a gente começa de maneira ruim, procurar aquilo que a gente acha que vai ser importante para a gente se esbarra, a gente se mata, a gente se inveja, e a gente briga, a gente vai procurando essas coisas, sabe por quê? O coração não está em paz. Você já teve esse lampejo? Um dia que você estava em paz, os pássaros do Rio de Janeiro cantaram mais belos, não cantaram? O trânsito não pareceu tão ruim quando a gente estava em paz, aquela fechada gospel que a gente recebeu, não pareceu tão ruim assim, aquele comentário do chefe, sabe, claro que essas coisas atingem, mas quando a gente parece que está em paz, a gente vive num estado mais serenidade, porque o mundo não vai mudar, gente, mas a alma da gente pode. Para isso, 3 coisas. Primeiro, desista, ou resista, a tentação vai ser grande, de alguma maneira aquele negócio vai entrar em você e vai falar assim, não, procura isso, resista, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, resistir ao diabo, ele vai fugir, porque ele vai ficar te cantando, ele vai ficar falando no seu ouvido, resista, ele vai fugir de vocês, é o alvo, é o seu foco, eu quero as coisas de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, estão me dizendo que é assim, estão me dizendo que é assado, o mundo, a carne, o diabo, estão dizendo isso, resista, não aceite esse apelo, em primeiro lugar. Segundo, desista, tem certas brigas, meu querido, que é hora de jogar no altar de Deus, é hora de jogar na cruz, para quê? Estou procurando isso tudo, para quê? Sabe aquela maquinação que a gente tem com a vingança? Sabe, abandona isso hoje, deixa. Sabe aquilo que a tua inveja e o teu ciúme, a tua arrogância, como o Tiago diz para a gente, está buscando? Deixa aqui hoje, desiste, e aí sim peça a graça. Versículo 6 diz que todavia, diante desse quadro tão complicado, porque não é só graça que Tiago diz, todavia ele nos dá maior graça, não é isso que ele fala, versículo 6? Todavia, Deus nos dá maior graça do que todas essas coisas, ou seja, ao mesmo tempo que ele descreve uma coisa tão caótica que a gente vive, que a nossa alma vive, Tiago fala assim, não, mas se você pedir graça, a graça de Deus vai ser maior do que todas essas coisas, e essa beleza do Evangelho, Deus quer salvar a gente desse círculo de intrigas que a gente tem um com o outro, nos nossos relacionamentos, quer restaurar os nossos relacionamentos, em primeiro lugar nos colocando em paz com a nossa própria alma, para que a gente em paz com a gente possa ser paz na vida do outro, porque gente em paz exala paz, Deus sabe que um homem sem paz não promove a paz, Ele sabe que um homem cobiçoso, uma mulher cobiçosa não pode promover a paz, Ele sabe que um homem e uma mulher hedonistas não podem promover a paz, Ele sabe que um homem e uma mulher arrogantes não podem promover a paz, mas Ele sabe que um homem e uma mulher em paz podem promover paz, mas que paz é essa? Jesus disse, eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É diferente essa paz, é a paz na escassez, é a paz na guerra, mas aqui dentro a alma está em paz, por quê? Romanos 5,1 descreve para a gente,
tendo sido, pois, justificados ou tornados justos, perdoados pela fé, nós temos paz com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente pode compartilhar a paz, porque nós mesmos podemos estar em paz com a nossa alma, porque nós temos dentro de nós a paz de Jesus Cristo, a paz de quem foi reconciliado com Deus. E é disso que você precisa. Isso não é nosso, tá? Não vai para casa com um desafio pessoal de ser alguma coisa, com você, com a sua força. Lembra que você está pedindo para a pessoa certa. A nossa natureza é da briga, é do interesse próprio, e isso nos separa de Deus. Essa é a nossa natureza. Gente errada, gente pecaminosa, e por isso por essa natureza que a gente tem, que a gente percebe dentro da gente, a Bíblia diz que nós fomos separados de Deus, por causa dessa natureza. E a gente não pode mudar a gente. Livre-se da sua inveja, livre-se do seu ciúme, livre-se da sua arrogância. Não livra você. A gente tenta. Vou tirar tudo isso para chegar até Deus. Não chega. Mas sabe o que Deus fez? Deus se achegou até nós. Em Jesus Cristo. Deus amou a gente, Deus amou você de uma maneira tão grande, que Ele falou assim: eu quero trazer a vida dessas pessoas a minha paz. Mas eles só terão quando eles forem reconciliados comigo. Por isso que Jesus Cristo veio, para nos salvar. Porque Ele tirou o meu pecado, Deus tirou o meu pecado, colocou em Jesus Cristo, o seu pecado, colocou em Jesus Cristo morre na cruz, e Ele me livra e me liberta do pecado, e faz, agora você pode ter paz com Deus. O homem desconectado de Deus, e um Deus querendo se conectar com Ele, são conectados por causa da cruz, por causa de Jesus Cristo, porque Ele morreu para nos salvar, porque Ele morreu para nos religar com Deus, porque você não conseguiria, e por isso, justificados, nós podemos ter paz. Se você não conhece essa mensagem, a mensagem do Evangelho, da reconciliação, e entrou aqui precisando dessa paz, o meu convite hoje, o convite desta igreja séria, que prega a palavra de Deus, é reconcilie-se com Deus, com Jesus Cristo. Sabe o que você precisa fazer isso? Dizer: Senhor, eu sou isso tudo que falaram aí, e eu preciso de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, se você já é um cristão, já anda com Deus há bastante tempo, mas parece que a alma continua em guerra, é tempo de você se rever e de olhar para dentro. Onde está o meu ciúme? Onde está a minha arrogância? Onde está a minha inveja? Onde está a minha cobiça? Ah, Senhor, me dá maior graça, uma graça maior, para que essas todas se vão e eu busque as coisas que o Senhor quer. Porque as coisas que o Senhor quer são as coisas que eu preciso. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé? Quero orar por você que veio hoje aqui e ainda não tem Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se esse é o seu caso, feche os seus olhos. Todos nós vamos fechar os nossos olhos para a gente falar com Deus. Só você levantar uma das suas mãos, a gente vai orar por você, pela sua vida. Se você hoje quer receber Cristo Jesus no seu coração e ter paz com Deus, eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E se você já anda com Deus, mas a alma ainda continua perturbada, você não está em paz com ela, você não fez as pazes com ela, eu também quero orar por você. Vem aqui na frente para a gente orar junto. Pode vir, sai do seu lugar. Cristo, é o Evangelho que pode fazer com que essa paz inunde a sua vida, inunde seu coração, inunde a sua alma. É Ele, é o Evangelho, a resposta para tudo é o Evangelho. E louvado seja Deus, todas essas coisas, porque Ele nos capacita e Ele faz obra na gente. Vamos orar. Senhor, eu quero louvar, eu quero engrandecer o Teu nome, Deus, pelo poder do Evangelho, que faz a gente desistir, Senhor, de certas coisas,
porque a gente começa a contemplar algo muito maior, Pai. Senhor, nós temos andado à procura de grandes coisas, mas nós queremos aqui diante do Teu altar desistir delas, e nós queremos buscar o Senhor, Pai. Oro por aqueles que se entregam a Ti hoje, que confessam Jesus Cristo como Seu único Senhor e Salvador, que eles recebam de Ti a paz que excede a todo entendimento, e para o coração atribulado, Deus, para o coração triste, para o coração em guerra, Senhor, nós pedimos que a Tua paz inunde essas vidas, mas que haja desistência, que haja resistência, Senhor, e que não seja nós, mas seja a Tua graça fazer essa obra na vida da gente, no nome santo, poderoso, grande do Senhor Jesus, Pai. Pedimos isso, uma noite abençoada, uma noite de sono abençoada, mais em paz, e uma semana refletindo, amadurecendo essa ideia, e o Teu Espírito Santo fazendo, continuando a obra na gente, para a glória e para o louvor de Jesus, que eu peço todas estas coisas, em nome dEle.